Ele dominava as telas com um carisma avassalador e uma voz que impunha respeito, mas os bastidores de sua última batalha escondiam um sofrimento silencioso. Você realmente acredita que uma simples infecção urinária pode apagar uma lenda da televisão? O que aconteceu nos últimos dias de Wagner Montes vai mudar sua percepção sobre a fragilidade humana. Wagner Montes não era apenas um apresentador, ele era um verdadeiro fenômeno da comunicação brasileira. Nascido em Duque de Caxias, ele carregava no sangue a crueza e a autenticidade das ruas do Rio de Janeiro. Sua voz grave, seus bordões marcantes e o famoso braço levantado se tornaram símbolos de uma era na televisão, principalmente no comando de programas policiais que faziam o Brasil parar. Mas o que muitos esquecem é que a vida de Wagner sempre foi marcada por provações extremas. Ainda jovem, na década de 80, um grave acidente de carro resultou na amputação de sua perna direita, um trauma que destruiria a mente de qualquer homem comum. Mas ele transformou a dor em combustível. Ele voltou para a televisão mais forte, mais imponente, virou jurado do Silvio Santos, conquistou milhões de fãs e mais tarde se consagrou como o rei da audiência no balanço geral. O público olhava para aquele homem forte, destemido e cheio de energia e enxergava uma fortaleza inabalável. Ele parecia imune ao tempo e às fraquezas do corpo. As pessoas se esqueciam de que, por trás da postura de ferro e do terno impecável, existia um homem que lidava diariamente com dores crônicas e limitações físicas severas. Ele mascarava o cansaço com um sorriso largo e uma presença de palco que intimidava qualquer rival. Só que o destino começou a cobrar o preço de uma rotina massacrante. O primeiro sinal de que a máquina estava falhando veio de forma sutil. Pequenas pausas nas gravações, cansaço que já não sumia com uma noite de sono e uma insistência em continuar trabalhando mesmo quando as pernas não respondiam bem. O contraste entre o homem poderoso que ditava as regras ao vivo e o homem que sofria nos bastidores começava a desenhar um cenário perigoso. A partir de determinado momento, a saúde de Wagner Montes se transformou em um verdadeiro campo de batalha secreto. Ele se dividia entre a pressão avassaladora da televisão e os compromissos da vida política. O ritmo era frenético, insano para qualquer pessoa. Imagine para alguém que já convivia com prótese e dores constantes. Ele começou a sofrer com graves problemas de circulação e crises de coluna que tornavam o simples ato de ficar de pé um suplício. Mas Wagner tinha um orgulho gigante. Ele odiava demonstrar fraqueza e muitas vezes negligenciava os avisos do próprio corpo para não abandonar seus telespectadores. E é aqui que a história começa a ficar perturbadora. Em novembro de 2018, durante um voo de Foz do Iguaçu para o Rio de Janeiro, o corpo do apresentador simplesmente colapsou. Ele sofreu um infarto fulminante dentro da aeronave. Um susto que parou o país e o levou direto para a unidade de terapia intensiva. Os médicos conseguiram estabilizar o coração de Wagner, mas o que veio depois ninguém esperava. O verdadeiro inimigo não era apenas o coração cansado. Enquanto ele tentava se recuperar daquela pane cardíaca, uma ameaça silenciosa e invisível começou a se espalhar pelo seu organismo. Uma infecção urinária. Algo que muitas vezes tratamos como um problema menor, encontrou um corpo fragilizado por anos de estresse, remédios pesados e desgaste físico. Wagner permaneceu internado por mais de 50 dias, lutando contra o tempo, mas isso ainda não era o pior. A infecção urinária começou a resistir aos tratamentos convencionais, se transformando em um quadro de sepse generalizada. Os bastidores daquele hospital eram de pura tensão, com a família tentando manter o otimismo enquanto viam a força do gigante da televisão se esvair dia após dia. Ele já não falava com a mesma potência. Os olhos expressivos agora carregavam o peso de uma batalha que ele claramente estava perdendo. No dia 26 de janeiro de 2019, a voz de Wagner Montes se calou para sempre. Aos 65 anos, ele sofreu uma falência múltipla de órgãos. O laudo oficial apontava a infecção urinária como o estupim de todo o colapso. Na autópsia clínica desse caso, o que choca é a velocidade com que uma bactéria comum pode derrubar uma fortaleza. A infecção urinária subiu para os rins, entrou na corrente sanguínea e desencadeou uma resposta inflamatória tão violenta que o próprio corpo começou a destruir seus tecidos saudáveis. O coração, já debilitado pelo infarto recente, não aguentou a queda brutal de pressão e a falta de oxigenação. A morte de Wagner Montes nos deixa uma reflexão profunda sobre o ego e a nossa própria mortalidade. Muitas vezes nos cobramos para sermos indestrutíveis,
ignoramos as dores, os sinais de alerta e o cansaço extremo em nome do sucesso, do trabalho ou do orgulho de parecer forte para os outros. Wagner passou a vida inteira superando limites impossíveis, desde a perda da perna até o topo da audiência, mas no final, a vida nos mostra que ninguém é de ferro. A fama, o poder e o carinho de milhões de pessoas não podem blindar nossa biologia. O homem que enfrentava os criminosos mais perigosos na tela foi derrotado por um inimigo invisível a olho nu. Uma ironia trágica que prova que o nosso maior erro é esquecer de cuidar de nós mesmos enquanto tentamos carregar o mundo nas costas. Se você ficou chocado em como uma infecção silenciosa pode derrubar até os homens mais fortes da nossa televisão, não guarde essa história só para você, clica no coração, deixa seu comentário sobre o que achou desse caso e segue o perfil agora porque ainda tem muita biografia sombria e segredos de bastidores para a gente dissecar juntos.